O meu curso de História da Filosofia Antiga, que eu preparei para você, ele, além de fazer um apanhado das principais escolas históricas da Grécia até Roma, porque quando a gente fala de filosofia antiga, a gente está falando tanto de Grécia quanto de Roma. Mas além, e já já eu volto para falar um pouco que você vai encontrar nesse curso, além dele ter uma preocupação histórico-filosófica, como a gente fala, ele tem uma outra preocupação que é o tempo inteiro não deixar essa história da filosofia ficar lá atrás, longe. Então, como você vai ver, eu passeio das escolas gregas e romanas antigas para o mundo que a gente vive e para questões filosóficas que a gente pode dizer que são transhistóricas, que são constantes na história da filosofia e do pensamento. Por isso que eu começo, na verdade, o meu curso de História da Filosofia Antiga com uma reflexão breve sobre o que é a filosofia e quais são os usos dela. Então eu vou definir filosofia como uma arte dos conceitos, rapidamente a partir do Gilles Deleuze, filósofo do século XX, mas falando que a filosofia serve para você tornar o mundo mais complexo, tornar o mundo mais interessante, resolver problemas e ir além daquilo que é o entendimento banal, aquilo que alguns chamam de senso comum. Que a gente vive no senso comum, mas muitas vezes o mundo, a vida, nos interpela e nos obriga a pensar de uma forma um pouco mais sofisticada. Então, além do período histórico, grego e romano especificamente, a minha intenção com esse curso é deixar claro que a filosofia existe e sempre existiu e continua existindo porque ela resolve questões para nós. Ela nos torna mais inteligente. Ela faz com que a gente seja capaz de fazer perguntas que uma vida banal não é capaz de fazer, perguntas complexas assim. E mostrar que, na verdade, antes de tudo, o que importa na filosofia são as perguntas e não as respostas. Do ponto de vista histórico-filosófico enquanto tal, a gente vai fazer um passeio desde o período mítico, a tragédia, a religião grega e a passagem da tragédia para a filosofia enquanto tal, mostrando como nessa passagem existe uma tentativa de superar aquilo que a gente chama em filosofia de heteronomia, que é a norma está do lado de fora, a gente depende dos deuses, por exemplo, para uma posição em que o que está no foco é a autonomia. A filosofia grega é uma tentativa de dar ao homem armas para ele pensar a realidade, a partir da sua razão. É por isso que a gente vai passear pela pré-socrática, pelo momento que a filosofia, antes de tudo, é uma filosofia naturalista, como alguns falam, os fisiólogos que pensam que a origem das coisas é a água, o fogo, o ar, ou seja, uma tentativa de entender o mundo a partir daquilo que os nossos órgãos dos sentidos nos dá e explicar sem mitos, sem deuses. E a partir daí a gente vai seguir em direção à sofística, que é uma filosofia totalmente associada à democracia, associada à retórica e associada à afirmação de que a verdade muda de lugar para lugar, o famoso relativismo sofista. Nós vamos passar pelo Sócrates, a virada socrática, no sentido de se perguntar questões acerca do homem, que já está nos sofistas, e não acerca do cosmos, como era na pré-socrática. Vamos à metafísica platônica, o lugar da metafísica platônica como uma referência para buscar superar as explicações unicamente materiais, superar as explicações que são unicamente materiais, né? E daí nós vamos a Aristóteles e como discípulo do Platão e a interação entre metafísica e mundo sensível, né? A concepção de alma no Aristóteles, que é tão importante para a filosofia posterior, essa tentativa do Aristóteles pôr em diálogo o que é a metafísica, o que é o mundo invisível e o mundo dos órgãos dos sentidos, que no Platão fica um pouco dissociada, né? O Platão nunca consegue juntar de fato isso, mas ele é fundamental na medida que ele pergunta uma série de questões que depois a filosofia vai derivar. E aí as preocupações platônicas sobre o estado perfeito, sobre o que é a ética, sobre qual é a relação entre linguagem e coisa, a preocupação platônica de dizer que a verdade no final é invisível, metafísica e eterna. E por último a gente vai passear pelas escolas antigas chamadas, gregas e romanas, do epicurismo, do estoicismo e o ceticismo, que é só grego, né, na antiguidade, e mostrar como essas escolas têm concepções distintas, mas que as três desaguam numa tentativa de vida ética compreendida como apatheia,
de alguma forma, afastamento das ilusões da vida e do mundo, e a busca de uma vida mais no repouso, um respeito ao hábito, o entendimento de que você não deve, antes de tudo, se levar tão a sério assim.